Dado um vetor de números inteiros, você sabe como percorrer esse vetor e encontrar um determinado elemento neste vetor? Sim, nós estamos falando de uma busca sequencial. Se você não sabe como fazer isso, acompanhe a nossa dica de hoje. Aqui fala Wagner Gaspar do canal Programe Seu Futuro. Vamos hoje desenvolver um algoritmo para a busca sequencial em um vetor de números inteiros. Eu estou aqui então no CodeBlocks já com um projetinho criado. Vou fechar essas abas para aproveitar melhor a tela. Só para quem não se recorda, essas abas podem ser ativadas novamente no menu View, Manager e Logs. Mas depois, se tiver algum erro para a gente corrigir, eu ativo novamente essas abas. Vamos então criar um vetor de números inteiros para que a gente possa então buscar elementos nesse vetor. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar o nosso vetor. Vou dar um nome de vet e eu vou atribuir aí um tamanho 15. Então esse vetor pode armazenar 15 números inteiros. Para quem não conhece, vetor é um tipo de estrutura de dados que nada mais é do que um conjunto. É um conjunto de elementos, nesse caso um conjunto de números inteiros. E esse conjunto precisa de um tamanho. Nesse caso, o tamanho desse meu conjunto é 15. Como eu tenho um conjunto, eu vou precisar percorrer esse conjunto do início ao fim. Então, eu vou criar uma variável i que vai ser uma variável contadora. Feito isso, eu não vou pedir para o usuário digitar 15 elementos porque vai demorar muito. Então, eu vou utilizar a função já pronta na biblioteca padrão, a função srand, para poder gerar esses nossos números de forma aleatória. Então, podemos utilizar aqui srand, inicializando a nossa função srand com time, passando como parâmetro null. Para que serve essa linha srand? Vamos fazer aqui a geração dos números e eu volto para explicar essa linha. Vamos então fazer o nosso para, com o i começando em 0, indo até menor que 15, que é o tamanho do nosso vetor, com um incremento de 1 em 1. E aí o que eu vou fazer aqui dentro então? O nosso vetor na posição i, então perceba, o nosso vetor tem tamanho 15, e o nosso para vai de 0 a menor que 15. Por quê? Vetor, matriz, sempre começa no índice 0. A primeira posição é sempre 0. Então, de 0 até 14, eu tenho exatamente 15 índices. Então, o vet na posição i recebe, e aqui então eu vou fazer a geração de um número. Quando eu uso simplesmente o rand, esse número gerado é um valor aleatório entre 0 e alguns milhões. Então, esse número pode ser um número relativamente grande. Se eu quero delimitar um intervalo, eu posso fazer a operação de resto. Porcento, por exemplo, 1000. Quando eu faço porcento 1000, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando um número que foi gerado aleatoriamente. Esse número pode ser bem grande, por exemplo, aí, 31 milhões e 800. Estou dividindo esse número por 1000 e obtendo o resto. Esse operador porcento é exatamente a operação matemática mod, que retorna para a gente o resto da divisão do número que foi gerado por 1000. Ou seja, qual que vai ser o resto dessa divisão? Vai ser no máximo 999. Então, essa operação matemática vai retornar para a gente um número que pode variar de 0 a 999. Ah, mas e se eu quisesse só até 500? Então, eu colocaria aqui 501. Qualquer número dividido por 501, o maior resto possível é 500. Ah, e se eu colocar 500, então o maior resto possível é 499. Vamos deixar aqui 1001. Então, o maior número possível aqui vai ser 1000. E aí, voltando então no nosso srand, por que eu preciso utilizar esse srand time null? Por um motivo muito simples. Se eu comentar essa linha e rodar esse nosso código, o nosso vetor será preenchido com 15 números diferentes.
Se eu rodar esse código uma segunda vez, eu vou perceber que o meu vetor será preenchido com 15 números diferentes, porém, os mesmos 15 números da primeira vez. Se eu rodar uma terceira vez, novamente o meu vetor será preenchido com 15 números, porém, os mesmos 15 números das vezes anteriores. Por quê? Na verdade, na computação não existe nada completamente aleatório. Então, nós dizemos que essa função rand ela é pseudo-aleatória. Ela precisa começar de algum lugar, de alguma coisa. Ela precisa começar de uma semente inicial. Se eu não fornecer uma semente inicial, um número inicial, para ele começar a geração desses valores, ele vai usar uma semente padrão. E essa semente padrão vai ser sempre a mesma. Então, por isso que toda vez que eu rodar esse código, vai ser sempre os mesmos números que serão gerados. Como que eu forneço uma semente diferente, então, para não acarretar essa repetição dos 15 números serem sempre iguais? Eu utilizo, então, essa função sRand e eu inicializo, eu passo para essa função sRand um parâmetro que sempre muda. E que parâmetro nós temos aí no computador que sempre muda, que é sempre diferente? O tempo. O tempo no computador é contado ali na casa dos milissegundos. Então, toda execução, esse tempo vai ser diferente. Então, se eu passo esse tempo para a minha função sRand, toda vez que a função rand for chamada, ela não vai utilizar a semente padrão que a função possui, ela vai utilizar o tempo do computador. Como o tempo do computador em milissegundos vai ser sempre diferente, então nós teremos aí uma sequência de números sempre diferentes. Depois, na hora de executar esse nosso programa, a gente comenta aqui e faz um teste para ficar mais claro como que é aí essa diferença. Vamos então agora imprimir esses números na tela só para a gente ver qual foi esse vetor gerado. Então eu vou criar aqui mais um comando de repetição do tipo para, começando em 0 novamente, indo até menor que 15, incrementando de 1 em 1. Vou colocar aqui fora um printf para dizer o seguinte: vetor gerado, dois pontos, vou saltar uma linha. E aí aqui dentro, então, eu vou imprimir esses números do nosso vetor. %d, porque o nosso vetor é de números inteiros. E aí, então, eu vou imprimir o elemento do meu vetor vet na posição i. Feito isso, vou colocar aqui um espaço para separar. Vamos rodar o nosso programa, então, sem o sRand, para vocês perceberem a finalidade ou a real necessidade desse comando. Se eu não cometi nenhum erro, nós teremos aqui um vetor de 15 posições impresso na tela. Ok, perceba que eu tenho aqui vetor gerado e o nosso vetor gerado foi o 41, 449, 328, 474. Eu vou fechar o programa, perceba a sequência dos números. 811, 952, eu vou fechar o programa e vou rodar novamente o nosso programa. Opa, tem algo de estranho, tem algo de errado no nosso programa. 41, 449, 328, 811, 952. Eu vou rodar novamente o nosso programa. 41, 449, 328, 811. Perceba que, por mais que a gente rode o nosso programa, são 15 números gerados, porém é exatamente a mesma sequência. Por que que isso ocorre? Como eu mencionei, nós não passamos nenhuma semente, nenhum número inicial para a nossa função sRand. Então, a função rand, está usando uma semente padrão, um valor inicial que foi definido lá dentro da função, por quem escreveu essa função. Vamos então inicializar a nossa função sRand com o time, com a hora do computador. Então, os milissegundos são sempre diferentes. Então, a nossa função rand agora vai utilizar o tempo do computador como semente, e não mais a função padrão. Eu vou colocar um printf aqui abaixo, apenas para separar aquela mensagem final.
Isso, para facilitar a nossa visualização. Eu alterei o nosso programa, então eu preciso compilar novamente, então esse botão ele compila e roda o nosso programa. Opa, perceba que já variou. Não foi mais o 41 agora, começou com 10, 484, 819. Vamos rodar o nosso programa de novo. Opa, não foi mais com o número 10, agora o 56, 135. Vamos rodar uma terceira vez. Então perceba que agora nós temos sempre uma sequência de 15 números diferentes. Até pode ocorrer a repetição de números aqui na minha sequência. Se você criar um vetor aí de 100 posições, 1000 posições, 10.000 posições, vai ocorrer, se você não programar para que isso não ocorra, provavelmente em algum momento vai ocorrer a repetição de algum número. Mas aí é porque a função está gerando um valor repetido. E isso é completamente possível. A função sRand, então, o que ela evita? Ela evita que a nossa sequência inteira seja repetida, seja igual a uma sequência anterior. Então, a repetição de números ainda poderá ocorrer, mesmo numa sequência pequena aqui, é possível que em algum momento ocorra a repetição de algum número. Então, agora que nós temos já um vetor com 15 números gerados, vamos então fazer uma busca sequencial, procurar por um determinado elemento. Bom, esse elemento eu vou pedir para o usuário digitar um número. Qual número o usuário quer buscar? Então eu vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de n, e aqui então eu vou pedir ao usuário para digitar esse valor. Um comando de saída, printf, qual valor deseja buscar. E aí então vou ler esse valor e vou salvar usando uma instrução de entrada. Vou salvar na minha variável n. Qual o tipo dessa variável n? Inteiro, então %d. E comercial n para obter um endereço de memória na nossa variável n. E agora então outro comando de repetição para percorrer o nosso vetor do início até o fim. Então, de 0 até menor que 15, com um incremento de 1 em 1. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Claro, aqui você pode fazer de várias formas. Você precisa desse número para quê? Aqui nós simplesmente vamos imprimir esse número na tela. Se o nosso vetor na posição i, perceba que foi exatamente o que nós fizemos aqui. Eu estou acessando o vetor na posição i, só que aqui eu estava imprimindo. Aqui eu não quero imprimir ele ainda, eu quero comparar com a nossa variável n, que foi aonde eu salvei o valor que o usuário digitou. Se esse teste, se essa nossa decisão, perceba que nós temos aqui uma instrução de decisão, um if. Se vetor na posição i for igual a n, então eu vou imprimir uma mensagem na tela. Um número inteiro, 1%d, que vai ser o nosso n, que aí o que eu quero imprimir na tela? N, o valor de n, %d, ocorre na posição, aqui eu quero outro número inteiro do vetor, ponto, e vou saltar uma linha. Então, o que eu quero que apareça na tela? O número que o usuário está procurando, que é o n, ocorre na posição, aqui eu quero que apareça a posição do vetor. Bom, se esse teste for verdadeiro, qual que é a posição do vetor? O próprio i. Então, aqui, depois do n, eu quero o i. Então, se o usuário digitou, por exemplo, o número 17, e o 17 está na posição 8 do vetor, eu quero que apareça na tela 17 ocorre na posição 8 do vetor. Feito isso, então, ponto e vírgula, salvei o nosso código, vamos então rodar, compilar e testar o nosso código. Então perceba que nós já temos aqui o vetor que foi gerado, e eu esqueci de colocar um /n aqui. Então vamos alterar aqui colocando um /n aqui, na verdade, que é quando a gente está pedindo o valor para o usuário. Vou colocar 2, que aí tem um espaço entre eles. Ok, temos aqui o nosso vetor gerado e o programa está parado esperando a gente digitar um valor. Então, qual valor deseja buscar? Vamos ver o número 100. O número 100 não ocorre. Então, vamos buscar o número 100. Não aconteceu nada. Por quê?
porque eu não programei para acontecer nada. Então, ele percorreu o vetor inteiro, vet i, vet na posição i é igual a n, esse teste foi sempre falso, então não teve nenhum print aqui, no final ele apenas saltou uma linha e finalizou. Agora, vamos então rodar o nosso programa novamente e vamos procurar por um número que está no vetor, por exemplo, 790. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número 790 está na posição 6. Vamos ver então se vai funcionar. 790 ocorre na posição 6 do vetor. Ok, beleza, funcionou. Vamos aumentar o tamanho do nosso vetor? Vamos criar aqui uma variável chamada tan com o valor 100. E aí o nosso vetor não vai ter mais tamanho 15, vai ter tamanho tan. Lembrando que a gente precisa alterar todos os nossos paras, porque agora a gente não vai rodar 15 vezes, a gente vai rodar 100 vezes. E aí eu quero que ocorra alguma repetição, para vocês perceberem que essa linha será impressa mais de uma vez. Eu alterei o meu código, vamos então rodar novamente, compilar novamente o nosso programa. E aí eu vou aumentar a tela para que a gente ocupe menos espaço, então perceba que agora eu tenho aqui um vetor com 100 números. Eu não sei se vai ter alguma repetição aqui. Eu vou tentar encontrar alguma repetição aqui. Eu não estou conseguindo encontrar nenhuma repetição e eu quero que ocorra uma repetição aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um intervalo. Eu vou fechar aqui, nós estamos gerando de 0 a 1000. Eu vou colocar aqui então até 300, que aí com certeza vai ter alguma repetição. Vou rodar novamente o nosso programa. Alterei o programa, então preciso compilar novamente. Ok, temos aqui agora os nossos números num intervalo bem menor. Então vamos procurar aqui alguma repetição. Olha só, nós temos o 282 aqui. Está primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento é o 282. E aqui no final do vetor nós temos outro 282. Então, posição 99, 98, 97, 96, 95, posição 94. Então, pelo menos na posição 3 e 94, nós temos o 282. E talvez tenha algum outro aí pelo meio. Vamos então pedir para buscar o 282. Então, perceba que nós temos 2 no 3, na posição 3 do vetor, e na posição 4. Então, aqui nesse simples exemplo, nós estamos preenchendo um vetor com números aleatórios de 0 a 299, utilizando o sRand para que essa sequência seja sempre diferente. Estamos imprimindo esse vetor na tela, estamos pedindo um valor ao usuário e buscando então esse valor no nosso vetor. Aqui nós simplesmente estamos imprimindo na tela quando nós encontramos. Mas num programa real, num algoritmo real, você teria aqui uma chamada, alguma função, algum procedimento. Faria aqui alguma coisa com esse valor que você encontrou. Então essa foi a dica de hoje, uma busca sequencial num conjunto de dados do tipo vetor. Se você não curtiu o nosso canal ainda, curta nosso canal aí para sempre ser notificado quando a gente lançar uma dica nova. Deixa um joinha no vídeo aí, se ficou qualquer dúvida, comente aqui abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço e até a próxima dica.